Doutor, o que eu faço para controlar a vontade do doce? Essa é uma pergunta que eu escuto todos os dias. A resposta não é tão simples, porque a gente sabe que o doce, a vontade de comer doce, né, tem pessoas que têm uma característica e é genético isso. Hoje, com a medicina de precisão e os testes genéticos, a gente consegue até enxergar se a pessoa tem características genéticas que dão preferência, por exemplo, para o sabor doce. Então isso é verdade. Mas a vontade de comer doce tem muito a ver também com o lado emocional, o que a gente chama de comer hedônico, com a fome hedônica, quer dizer, não é a fome física quando ronca o seu estômago. Então normalmente isso está ligado a um esquema de recompensa, o que os americanos chamam de comfort food. Isso tem a ver com um neurotransmissor no cérebro que age na região chamada hipotálamo, que é uma região no cérebro que controla seu apetite, a sua queima calórica, e que é um neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Então, se você está triste, está preocupado, está ansioso, está deprimido, está muito estressado, que são situações, vamos dizer, de saúde mental extremamente frequentes no dia a dia, isso faz com que haja uma diminuição nos seus níveis de serotonina, de dopamina, e isso estimula o seu centro de recompensa cerebral lá naquele lugarzinho chamado hipotálamo, que tem necessidade de aumentar sua dopamina para te dar recompensa. E nesses momentos, nunca dá vontade de comer cenoura nem pepino. O que aumenta a dopamina rapidamente são alimentos extremamente palatáveis, muito ricos em açúcar ou em gorduras. Então o mecanismo realmente é bastante intrincado e a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Então a vontade do doce, primeiro, cuide muito do seu lado de saúde mental. Como é que você está, vamos dizer assim, gerenciando as suas emoções? Então conheça-se a ti mesmo, né? Como dizia um grande pensador filósofo. Então a gente tem que pensar em conhecer a nós mesmos para poder identificar onde estão os gatilhos emocionais que levam muitas vezes a essa compulsão alimentar. Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante é comer errado. Quer dizer, se você come um doce fora de hora, não é como uma sobremesa, mas no meio da tarde ou antes de dormir, existe um pico de glicose muito rápido. E esse pico de glicose muito rápido leva à produção de insulina e a insulina vai fazer com que essa glicose caia. E a hora que essa glicose cai, você quer comer doce de novo. Então, se você gosta do doce, procura ter uma disciplina, sempre comer como sobremesa, porque isso faz com que você dilua esse pico de glicose depois da refeição. Quer dizer, essa glicose, esse açúcar, vai ser diluído junto com aquela proteína, aquela gordura, aquela fibra que você comeu no almoço ou no jantar. Então esse é outro aspecto importante, está ligado muito aos hábitos alimentares. E é claro que o aspecto hormonal é muito importante também. Situações de mudanças hormonais, como por exemplo o climatério, menopausa na mulher, adolescência, na puberdade, queda de hormônio também que acontece no homem na andropausa, são todas situações que podem favorecer aí a vontade maior de comer doces. Então, procurar não pular refeições, né? Gerenciar as suas emoções, dormir bem é absolutamente fundamental. E se muitos aspectos que estiverem envolvidos, principalmente no controle emocional, talvez seja importante procurar uma ajuda profissional, seja do ponto de vista de terapia ou também, quem sabe, até o uso de medicamentos ou fitoterápicos que possam te ajudar. Fica esse alerta.